Graças, paz, abençoados do Eterno, eleitos antes da fundação do mundo, predestinados para a vida eterna em Cristo Jesus e abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Sou seu irmão Van, bem-vindo, bem-vinda a este canal Metanoia da Graça, né? Seja iluminado, abençoado, abençoada, iluminado, iluminada pelo Evangelho e o conhecimento da graça de Cristo Jesus. Bom, a pergunta que eu deixei no vídeo anterior. Sou o irmão Van, aqui direto de Cabedelo, Paraíba, Nordeste brasileiro. Eclesiastes 12:7, como sempre, né? Não vou cansar de dizer que este versículo, ele desfaz, ele dissipa todo o entendimento dos meus irmãos em Cristo da graça, que dizem que o Espírito ficava detido, preso numa sepultura física, as pessoas que morriam antes do ano 70. Então, esse versículo, ele dissipa, ele anula este pensamento. O pó, o corpo, retorna à terra, à sepultura, aos sepulcros, aos cemitérios, de onde ele veio. Agora, vírgula, o espírito, ele não fica, nunca ficou, nunca ficará na sepultura, mas ele voltou e sempre voltará, né, a Deus. Amém? Glórias ao Cristo eterno. Bom, presta atenção aqui agora, no que eu vou lhe falar. Muita atenção aqui. Se considerarmos todas as passagens onde aparecem a palavra Sheol, Antigo Testamento hebraico, Hades, Novo Testamento grego, ou dá-lhes o significado, né, significado único de sepultura física, sepulcro ou cemitérios, né? Se dissermos que Sheol e Hades é sepultura física, sepulcro ou cemitério unicamente usado para este fim, vamos ter um grande problema com as escrituras. Presta bem atenção aqui agora, presta atenção. Primeiro, o sentido original da palavra Sheol, o sentido original da palavra Sheol, é só você estudar um pouquinho mais que você vai entender. E ao sétimo dia, a igreja do sétimo dia, Testemunha de Jeová e os irmãos da graça, por não acreditarem que o Espírito ia para um lugar, né, não sepultura física, por eles acreditarem na inexistência pós-morte da alma, ok? Aí, e o outro, a parte dos meus irmãos da graça, por ensinar e acreditar que o espírito ficava preso numa sepultura física, ou nos sepulcros físicos, ou nos cemitérios de areia, de muros, de cimento e tijolo, eles dizem que os espíritos que morriam, as pessoas que morriam, seus espíritos ficavam presos até o ano 70 nesses lugares, por acreditarem assim, certo? Nós, certo? Os versículos que eu vou mostrar agora não vai favorecer essa doutrina em nada. Escuta bem, escuta bem. Vamos lá. Então, perceba aqui. Olha o problema que nós vamos arrumar. Olha o problema se eu fosse concordar com os irmãos da graça em dizer que a pessoa que morria, seu espírito ficava preso numa sepultura física antes do ano 70. Olha o problemão que eu ia arrumar. O sentido original da palavra Sheol é ir para baixo. Ir
para baixo e não ficar simplesmente numa sepultura de 7 palmos física. Não, mas o sentido original, a força da palavra Sheol no Antigo Testamento hebraico significava dizer ir para baixo, né? Ou descer, descer. O Sheol é para baixo, enquanto os céus é para cima. Agora, olha o comparativo entre céu, o céu de Deus, né? O céu dos anjos, o céu de glória, né? E baixo, Sheol, né? Ir para baixo, é um lugar, certo? Habitação dos espíritos. Perceba isto aqui, perceba isto. Vamos lá. Aqui agora. Então, céus, a morada de Deus e dos santos anjos é para cima. Perceba o contraste. Estaria o autor de Jó, do livro de Jó, pensando numa sepultura física, quando ele disse isto aqui? Jó estava pensando simplesmente numa sepultura física, quando ele expressou isto aqui, ó, Jó, capítulo de número 11, versículo de número 8. Presta bem atenção se Jó estava pensando numa sepultura física, num sepulcro físico de cimento e areia, ou nos cemitérios, quando ele escreveu isto aqui, quando ele falou isto aqui. A sabedoria de Deus é mais alta que os céus. Olha o comparativo das coisas do céu e das coisas do Sheol. Que poderás fazer? Ela é mais profunda que o Sheol, ou seja, o Sheol, ele tem mais profundidade, ele tem mais amplitude. O Sheol, ele é mais amplo, ele não é só, o seu sentido não significa unicamente sepultura física, mas ele tem a sua profundidade. E o que isso Jó estava pensando, certo? Ele diz, o céu é mais profunda, certo? Que o Sheol. As profundezas da morte. Olha, o que Jó estava pensando aqui? Numa sepultura física? Jó estava dizendo, a sepultura física é profunda, né? A sepultura física é profunda, né? Da morte. Quando a pessoa morre, ele vai às profundezas da sepultura física. Aqui, ó, da sepultura e do pó que volta à terra. Presta atenção, olha só. A sabedoria de Deus é mais alta que os céus. Que poderás fazer? Ela é mais profunda que o Sheol. A sabedoria de Deus é infinita, mas Jó também está dizendo que o Sheol tem as suas profundidades. Preste atenção. As profundezas da morte. A morte também, ou na morte, também há as suas profundezas. O que isso significa? Da sepultura. As profundezas da morte, da sepultura. Agora, é uma separação. E do pó que volta à terra, ou seja, do corpo que volta à terra. Por que o corpo não voltou para o Sheol? Por que o corpo não voltou para a morte? Por que o corpo não voltou para a sepultura? No entendimento de Jó, o corpo voltava para a terra. Mas ele está falando aqui das profundezas do Sheol, das profundezas da morte. Você vai entender melhor isso aqui. Lembra que eu falei? A revelação, ela é progressiva. Todo estudante, todo pregador da graça sabe disso. Ele sabe disso. Olha o que disse Amós. Amós, capítulo de número 9. Você entendeu isto aqui? O Sheol não é somente aquele buraquinho ali, não. Tem as suas profundezas. E o que isso significa? A morte tem as suas
profunda. Olha a comparação da se a sabedoria de Deus é profunda, o Sheol também, a morte também, mas o pó volta à terra. Calma, vamos aqui agora. Por que Jó tocou neste assunto aqui, nas profundezas do Sheol, nas profundezas da morte? Amós, capítulo de número 9, versículo de número 1 e 2. Eis que contemplei Adonai, meu Deus, junto ao altar, e ele me ordenou, bate no topo das colunas, para que tremam os umbrais, e despedaça-os sobre a cabeça de todos os presentes. Quando as pessoas que sobrarem, eu as matarei ao fio da espada. Ninguém conseguirá fugir, nenhum dele escapará. Olha o 2. Olha, isso é Jeová, meu irmão, que está dizendo isso aqui. Foi Jeová que fez isso. Foi o Eterno, o nome que você quiser, mas foi ele que fez isso. Agora, olha o 2. Mesmo que escapem até o Sheol, mesmo que escapem até o Sheol, as profundezas do Sheol, dali a minha mão os alcançará e os tirará, ainda que subam aos céus, de lá os farei descer. Você está entendendo? Aqui, Deus disse que ia matar eles. Ok? Versículo 1. Aqui, ó. Esmagarei, a matarei, ninguém conseguirá fugir, nenhum dele escapará. Agora, aí ele diz, mesmo que escavem, está falando agora aqui numa linguagem já no Sheol, uma linguagem espiritual, mesmo que escavem até o Sheol, as profundezas, dali a minha mão os alcançará, porque Deus é espírito, Deus não tem corpo, Deus não é impedido por nenhuma barreira física. A minha mão os alcançará e os tirará, ainda que subam aos céus, de lá os farei descer. Olha a comparação, céus e Sheol. Será que Amós estava comparando aqui os céus, as profundezas do céu, as profundezas de Deus, como disse Jó, com simplesmente um sepulcro físico, uma cova? Não dá. Outra questão aqui. Segundo o rei Davi, no Sheol há lugares diferentes. Você sabia disso? Que aqui, no Sheol, há lugares diferentes. Se é só sepultura, Sheol deveria significar só sepultura, lugar do corpo físico. Mas, olha o que disse o salmista no capítulo 86, versículo 13. Salmo 86, versículo de número 13. Porquanto teu amor é tão generoso para comigo, que livraste minha alma de todos os poderes da morte. Preste atenção, livraste a minha alma. A alma aqui não é corpo físico. A alma aqui não é o pó. A alma aqui não é nervo, não é músculo, não é carne, não são os ossos, não são os neurônios, nem os cabelos brancos. A alma aqui é no sentido espiritual. Livraste, aqui ó, livraste minha alma de todos os poderes da morte, de todos os poderes do Sheol. Aqui, está escrito aqui, ok? Então, os poderes, Sheol, morte, tem poder, tem, aliás, poderes. Não deveria ter. Deixa eu ver esta versão aqui. Aqui, ó. Das profundezas da morte. Tu me livraste das profundezas da morte. Deixa eu ver esta outra aqui. Internacional. Aqui, ó. Me livraste das profundezas do Sheol. Olha só.
tu me livraste, né? Livraste a minha alma das profundezas. Isto aqui vai lá no Novo Testamento, quando a visão for ampliada, certo? Quando a revelação chegar na sua máxima, ok? Aí você vai entender por que o salmista, por que no Antigo Testamento eles usavam profundezas do Sheol. É onde você vai entender a passagem do rico e de Lázaro. Aí você vai deixar de dizer que aquela passagem era uma mitologia grega. É onde você vai acreditar na veracidade do Cristo eterno. Pois grande é o teu amor para comigo. Tu me livraste das profundezas, não da sepultura física, né, que ele conhecia um buraquinho, mas das profundezas do mundo espiritual. Tem mais. Aqui, ó. Ou seja, há lugares diferentes. O mais baixo do Sheol. Estaria Davi aqui pensando em uma sepultura física ou cemitério quando ele disse profundezas da morte ou profundezas do Sheol? Será que Davi estava pensando simplesmente numa sepultura física? Outra coisa que no Sheol, certo? É associado com o juízo de Deus. Você sabia disso? Sheol, aqui essa palavra Sheol, que os meus irmãos dizem que é simplesmente uma sepultura física, mas o Sheol, no seu sentido original, ele é comparado, certo? Associado com o juízo de Deus, ou seja, fogo é juízo de Deus. Olha só, Deuteronômio 32, 22. Olha o que é que o Sheol é comparado. Pois um fogo foi aceso pela minha ira, fogo que queimará até as profundezas do Sheol. Ele devorará a terra, este fogo, queima no Sheol, queima na terra, e as suas colheitas, e consumirá os alicerces dos montes. Preste atenção, isto aqui ele está falando de juízo, o juízo de Deus sobre a terra, sobre as nações e sobre o mundo espiritual. Os espíritos que estavam presos nas profundezas do Sheol. Eu pergunto, estaria Davi querendo dizer que Deus, em seu juízo, estava pensando numa sepultura física aqui? Será que as profundezas este fogo que foi aceso pela minha ira, fogo que queimará até as profundezas, o juízo, fogo aqui é juízo, até as profundezas da sepultura física? Ou seja, haveria fogo para quê? Né? Por que Deus iria tocar fogo numa sepultura física? Não dá. Não bate com as Escrituras o que ensinam os meus irmãos da graça, né? Então, o juízo de Deus iria começar as profundezas do Sheol, ou seja, nas regiões dos espíritos, nos lugares, no Hades, no mundo dos mortos, ok? Mais uma coisa que nós iríamos ter problema se eu fosse sustentar o que dizem os meus irmãos em Cristo Jesus, em graça. Outra coisa, então aqui, né? Até no inferno, ou melhor, o Sheol. Olha só, olha o que esse Salmo 139, Salmo de número, né? Salmo aqui, vamos voltar para aqui agora. Salmo de número 139. Olha o que Davi fala
do Salmo 139, versículo de número 7. Presta atenção se aqui é sepultura física. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? 8. Se eu subir aos céus, lá estás, na sua onipresença. Se eu fizer minha cama na sepultura, também lá estás. Sepultura aqui é Sheol. Olha só, olha aqui, ó. Aqui, King James atualizado. Aqui, pronto, vamos ficar aqui. Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito mais profundo, olha só, mais profundo da sepultura, sepultura, né? Sheol, igualmente aí estás. E eu te pergunto, aqui, ó, estaria Davi querendo dizer que Deus, em sua presença, estaria aqui na sepultura física e nos cemitérios com a alma de Davi? Estaria Deus na sua onipresença, Davi lançado lá no seu corpo físico, se eles dizem que sepultura aqui que Sheol aqui é sepultura física, estaria o corpo de Davi lá e Deus velando pelo corpo físico de Davi numa sepultura? Claro que não. Se eu escalar os céus, aí estás. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Então, você vê que no Sheol há uma profundidade, ok? Que é onde está localizado justamente os espíritos, né? Ou os desencarnados, né? Os espíritos, o mundo espiritual. Outra coisa aqui, outra questão. Os termos Sheol, agora aqui, os termos Sheol e Hades podem ser traduzidos, certo? Podem ser entendidos como sepulcro ou sepultura, também como estado dos mortos ou mundo inferior ou habitação dos mortos e também lugar de tormento. Você sabia disso? Que Sheol, aqui, ou Hades, né? Porque nessa tradução aqui, Sheol, deixa eu ver aqui como é que está aqui. Aqui, olha que tradução aqui, ó. NBV. Se eu subir bem alto em direção aos céus, lá o Senhor está. Se eu quiser descansar no reino dos mortos, lá também encontrarei. Lá também o encontrarei. Deus vai encontrar Davi, ou Davi iria encontrar Deus numa sepultura física. Olha o que essa versão usa aqui, ó. Mundo, reino ou mundo dos mortos. Beleza? Calma. Você tem que ter diversas traduções para poder entender, né? Agora aqui, como eu falei aqui, ó, então, os termos Sheol e Hades podem ser traduzidos, pode ser também melhor entendido como sepulcro ou sepultura. Sim, não estou discordando nem dizendo que Sheol, no Antigo Testamento hebraico, não seja sepultura física. Sim, mas ele também, essa palavra, apresenta, né, tem outro sentido, como estado dos mortos. Está aqui, ó. Reino dos mortos, Sheol, estado dos mortos, né? Isso em termos espirituais, ele está falando do seu espírito. Ou o mundo inferior, Sheol, habitação dos mortos, Sheol, lugar de tormento. Importante detalhe aqui agora,
Quando os autores do Antigo Testamento hebraico usaram os termos Sheol para dizer simplesmente sepultura física, cemitérios ou sepulcros. Você sabia disso? Quando, preste atenção aqui, deixa eu ver se vai dar tempo aqui. Não vai dar tempo. Eu vou deixar para o próximo vídeo. Aí eu convido você. Você não pode perder desde o primeiro até o último vídeo que eu vou lançar sobre este tema. Você não vai perder. Olha o próximo vídeo, presta atenção. Você entendeu aqui, né? Se eu subir bem alto em direção aos céus, lá o Senhor está. Ou seja, Deus está nos céus, segundo Davi. Se eu quiser descansar no reino dos mortos, meu espírito for para lá, lá também encontrarei a onipresença de Deus. Será que Davi estava dizendo, Deus, eu vou ficar numa sepultura física e eu vou te encontrar lá no cemitério, ou numa sepultura física, ou no sepulcro? Não, ele está falando no Hades, no mundo dos espíritos. Calma. Olha só. Próximo estudo. Quando isso é... Irmão, aqui é de extrema necessidade e importância que você assista o próximo vídeo. Quando, em seu contexto sobre Sheol, quando os autores do Antigo Testamento usaram o termo Sheol para dizer simplesmente sepultura física, cemitérios ou sepulcros. Quando eles queriam usar Sheol para cemitérios, sepultura física ou sepulcro, de cimento, cavernas, quando é que eles usaram essa palavra Sheol? E quando os autores do Antigo Testamento usaram o termo Sheol para dizer mundo dos mortos, lugar dos espíritos, lugar da alma desencarnada, ou também lugar no reino dos mortos. Quando esse detalhe eu quero que você desperte, que eu vou despertar em você. Então, quando é que Sheol é simplesmente sepultura física, um buraco? E quando que Sheol é o lugar dos espíritos? Ok? Próximo estudo, não perca, deixa teu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, comenta aí dentro do contexto, que eu vou te responder com muito carinho e prazer, amém? Deus te abençoe grandemente e vamos voltar aqui para a criptograça, que este versículo, ele desfaz todo o pensamento em graça, em dizer que o espírito ficava preso numa sepultura física. Nunca ficou. Eclesiastes 12:7. Antes que o teu corpo físico volte à terra, à sepultura, ao sepulcro ou aos cemitérios, debaixo de 7 palmos, de onde veio. E a sequência da frase, o espírito, a parte imortal, imaterial, a parte que sobrevive, à morte, este espírito volte a Deus, que esse espírito, está dizendo aqui, nunca ficou em uma sepultura física. Paz do Cristo eterno. Não perca o próximo estudo.